Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast da Fiantec, aqui nos estúdios da Jovem Pan de Maringá. E hoje nós temos aqui, nós temos presentes aqui 3 advogadas que são especialistas em locação. Então eu vou falar com a doutora Francisleide Nigra, com a doutora Francesca Fuquita e com a doutora Maria Vitória Pinheiro. Vitória Pinheiro. Sejam bem-vindas. Tudo bem? Muito obrigada, Fernando. Boa tarde. Legal, vamos ver como é que tá ali. Nós 4 ali. Legal. Bom, vamos começar? Vamos lá. Vamos lá. A primeira pergunta vai ser para a doutora Francisleide. Tá aqui. Francis, qual a diferença entre uma recuperação de crédito judicial e extrajudicial e em quais casos elas são aplicadas? Bem, Fernando, a diferença da recuperação de crédito segue 2 vias, a extrajudicial e a judicial. A extrajudicial é quando você ainda não adentrou com um processo. Então, a gente segue medidas administrativas para buscar o meio de recuperação dos valores que a empresa tenha pago, eventualmente, decorrente de um débito de um inquilino. Então, nós tentamos um contato extrajudicial por meio de plataformas como a R Online, Talkwall, que é disparo de mensagens de WhatsApp, assertiva jurídica. Essas são as medidas administrativas. Contato pessoal também? Contato pessoal, via telefone, via WhatsApp, tentamos ligação, até mesmo nós mesmos do jurídico tentamos entrar em contato com um inquilino para que ele venha até nós e realize... Evite uma demanda judicial, então. Exatamente. Seria um estágio antes da demanda judicial. Exatamente isso. Então, não havendo uma negociação, não havendo uma tratativa por parte do inquilino, nós vamos para via judicial. Então, para a via judicial, nós já buscamos bens. Nós, na Fiantec, nós temos mais de 70 meios de busca de bens do devedor. Então, o devedor, antes de ingressar com uma ação, antes da recuperação do crédito da via judicial, a Fiantec ela já tem mapeado quais são os bens do devedor para que a gente possa buscar na via judicial ali uma adjudicação, uma penhora das contas bancárias, então, de alguma forma, buscar a recuperação do crédito. Então, nós temos ali a via administrativa, que são tratativas administrativas amigáveis, e na via judicial, uma execução. Legal. Bom, a doutora Francisleide, ela falou, eu vou chamar de Francis, tá? Sim, sem problema. Ela presta serviço, né? Serviço jurídico para a Fiantec, e também você presta outros tipos de serviços também. Você tem outras especialidades ou só trabalha com a parte de imóveis? Não, Fernando. Eu sou especialista em direito empresarial, então me especializei especificamente em franquias empresariais. Então, hoje eu atuo, além da Fiantec, ali no segmento imobiliário, eu atuo com algumas empresas, gerencio o setor jurídico de algumas empresas, e não só aqui no Brasil, mas internacionalmente também. Então, tem algumas empresas que eu faço esse serviço, esse gerenciamento, essa assessoria para essas empresas no segmento do franchise. E também tenho o escritório Recovery Nigra, que são para recuperação de crédito de outras empresas. E também tenho a Nigra Consultoria, especificamente voltada ao segmento do franchise. Legal, muito bom. Bom, vamos então agora para a doutora Vitória. Tudo bem? Tudo certo. Tudo certo. Doutora Vitória, de forma resumida, como funciona um processo de execução na Fiantec para que o inquilino para aquele inquilino que está inadimplente? Fernando, primeiro eu tenho que falar como que acontece na Fiantec. Tem um reporte da inadimplência. Após o reporte da inadimplência, a Fiantec realiza o pagamento. Com isso, a gente... O pagamento para a imobiliária, né? Da inadimplência do inquilino. Exatamente. Com isso, a gente executa esse contrato de locação, que tem que ser assinado pelo locatário e também pelo locador. E com as testemunhas também. Uhum. E após isso, a gente executa por via judicial para citar o inquilino em 3 dias e realizar o pagamento. Sim. Aí, em relação a gente faz o pagamento,
Tem o comprovante de repasse e também tem que ter o contrato de locação como documento obrigatório. Sim, então, ou seja, faz o repasse para a imobiliária primeiro, porque a imobiliária precisa receber o aluguel. Esse é o trabalho da Fiantec, né? Que é garantir o pagamento em dia para a imobiliária caso haja inadimplência. E aí já entra com um processo de execução contra o inquilino. Isso. No caso, né? No caso desse inquilino que não foi possível antes fazer um acordo, uma negociação. Chegou a ser... Exatamente. Tentamos as medidas administrativas ali via R online, tentamos as medidas talk wall, tentamos as negociações administrativas para que evitasse essa execução, essa medida mais extrema que é já numa adjudicação, já para uma penhora online ali nas contas bancárias. Então, para que a execução ela serve para esse tipo de inquilino, que nós tentamos na via administrativa, ali extrajudicial, negociar, não recuperou o crédito, então a execução ela é utilizada para que ele venha em 3 dias fazer o pagamento desse débito. Não pagando em 3 dias, busca-se veículo, busca-se contas bancárias, o que ele tiver de bem será penhorado. Então não é bom dever, né? Não é bom dever. Já tem... e fica muito mais caro, porque ele vai ter que contratar um advogado também para se defender, vai ter que... Tem todas as custas e todo o acréscimo que tem de custa que teve por ele não ter feito uma negociação, a Fiantec coloca em cima e enfim, né? Então não é interessante. A via judicial, ela é sempre mais desvantajosa, né? É sempre melhor você buscar realizar um acordo, né? Sim. Então a via judicial é mais penosa mesmo. Mais penosa. E Vitória, doutora Vitória, posso falar Vitória, né? Sim. Vitória, você, além de prestar serviço também para a Fiantec, na parte jurídica, você também trabalha em outras áreas, atua em outras áreas, presta serviço para outras empresas? Eu sou especialista em direito civil e trabalho também no direito bancário. Direito bancário, você trabalha para o banco ou para... Tanto para o banco e tanto para o devedor ou para ajuizar contra o banco também. Ah, entendi. Ou seja, em todos aqueles trâmites do banco, enfim... Em caso de prescrição, em caso de busca e apreensão, eu resolvo. Meu Deus. Tipo, o cara financiou um carro, ficou devendo, Isso. Você ajuda o banco a recuperar o carro. O inquilino, o devedor. O devedor. Isso. Interessante. Bom, a próxima pergunta, então, nós vamos fazer para a doutora Francesca. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Doutora Francesca, quais os tipos de finalizações de contrato mais comuns numa locação? E ela pode ser solicitada apenas pelo locador ou o inquilino também pode solicitar uma rescisão de contrato? Bom, a rescisão de um contrato de locação nós vamos estar falando sobre o término daquele contrato, né? Que, via de regra, que se dê com o tempo dele ali. O mais comum é de ser de 30 meses. Sim. Né? Mas pode acontecer, que é um dos tipos de rescisão contratual, que é a rescisão antecipada. Que o locatário ele tem uma liberdade maior, porque ele pode rescindir livremente a qualquer momento, apenas, em muitos casos, a estipulação de uma multa, né, contratual ali para rescisão. Que, na maioria das vezes, a previsão nos contratos de locação vê ali o valor de 3 aluguéis. Né? E claro que essa multa sempre ela deve ser calculada proporcional ao tempo que você ficou no imóvel, ao tempo que tem para cumprir aquele... Os 3 aluguéis é proporcional, então, não é... Não é que a qualquer tempo vai ser 3 aluguéis. Né? Isso é uma questão bem problemática, né, de se trabalhar com muitas imobiliárias, porque muitas vezes elas não entendem, né, que é esse tempo proporcional. E isso é um entendimento bem pacífico na jurisprudência. Até porque se ele já cumpriu metade do contrato... Não faz sentido você ele pagar a multa cheia, né? Isso. Então, sempre o valor é proporcional. Você faz ali uma conta do tempo que você ficou no imóvel, o tempo que você tem para cumprir. E aí a multa é baseada nisso. Isso, baseada nisso. Né? Então, a gente tem essa possibilidade de rescisão pelo locatário, que é mais livre, que ele pode a qualquer momento rescindir, sobre pena de pagar uma multa. Né? O locador já é mais restrito. Né? Porque a própria lei do inquilinato, ele prevê ali as hipóteses, é específico as hipóteses em que o locador ele pode rescindir antes desse tempo. Né? Então, por exemplo, a falta de pagamento, né, pode,
para uso próprio, né? Se ele vai precisar daquele imóvel, ele pode rescindir o contrato, ou se tem obras que precisam ser feitas no imóvel, obras que impossibilite que o morador continue no imóvel, né? Obras urgentes, obras significativas, que vai comprometer ali a moradia, ele também pode estar pedindo. Então, só nesses casos. Ou também no caso de acordo entre as partes. O inquilino não está satisfeito, o proprietário também não, eles resolvem ali, de comum acordo, rescindir o contrato. Então, existem essas possibilidades. Sim, interessante. A Francesca, vou te chamar de Francesca, pode ser? Você, além de trabalhar também no ramo de imóveis, você também presta serviço em outras áreas, em outros mercados, ou apenas no ramo imobiliário? O meu maior foco é no ramo imobiliário. Eu tenho alguns clientes que de contratos de locação. Eu cuido, inclusive, dos imóveis dos meus pais. Então, tenho essa experiência já aí, né, cuidando de contratos de locação. Mas também atendo algumas demandas cíveis, família, consumidor. Legal. Bom, vamos para a próxima. A próxima pergunta é para Francis Leide. Francis, como funciona a recuperação de crédito da Fiantec? Quais as ferramentas e tipos de tecnologia são usadas para auxiliar nesse processo? Você já antecipou um pouco na pergunta anterior, né? Isso. Sobre as ferramentas de mensagens. Então, na verdade, a recuperação de crédito na Fiantec, ela inicia-se primeiro pela busca de bens. Então, assim, vamos mencionar que nós temos um inquilino que ele ficou inadimplente, nós tentamos pelos meios extrajudiciais e não conseguimos. Então, nós temos mais de 70 meios de busca dentro da Fiantec para localizar bens desse inquilino. Então, assim, eu vou mencionar uma que é a mais comum, que é o Seguro-Cred. O Seguro-Cred eu consigo é uma plataforma que me traz informação sobre esse inquilino e de quais bens ele tem. Então, essa plataforma me traz informação se ele tem veículo, se ele tem por exemplo, imóveis no nome, se ele tem outra plataforma que... Você já traz tudo, ela faz uma busca mesmo. Tem uma pesquisa específica que se chama Sniper. Essa pesquisa... o nome já assusta, né? Sniper. Sniper, exatamente isso. Então, a intenção do Sniper é fazer uma varredura exatamente em tudo que o inquilino, porventura, tenha, fazer uma relação. Então, nós já ali conseguimos encontrar se ele tem bens no nome, nós conseguimos encontrar se ele tem empresas, possíveis imóveis, possíveis relações pessoais. Então, assim, se aquele inquilino está tentando, de alguma forma, esconder bens ou omitir bens para que não seja executado, nós conseguimos encontrar possíveis laranjas. Então, nós também temos o INPI. Então, se esse... Quer dizer, até laranja, então? Sim, nós conseguimos... Aquele cara que deixa as coisas no nome da esposa, no nome da mãe. Exatamente. Da esposa é mais tranquilo, né? Mas às vezes não é casado, agora, né? recentemente, bom que você mencionou, nós conseguimos uma decisão que bloqueasse 50% do veículo que estava no nome da esposa. Então, isso nós conseguimos. O inquilino, o veículo, ele tirou do nome dele e colocou no nome da esposa. Então, nós conseguimos que o juiz... entendesse favorável para a Fiantec pelo bloqueio de 50% do veículo em nome da esposa. Então, assim, nós, na recuperação de crédito, nós realmente não damos vida fácil para o inquilino. Então, nós que está devendo, né? Exatamente. Tá devendo. Ele está devendo, ele ficou inadimplente, ele está prejudicando ali uma pessoa que, por exemplo, quando o proprietário ele busca a Fiantec, ele busca uma segurança. E essa segurança nós damos para o proprietário. Então, assim, nós realmente buscamos de todos os meios ali adimplir. Nós já adimplimos para o proprietário o débito do locatário e nós vamos atrás do locatário para buscar todos os bens e realmente fazer com que ele cumpra. Porque quando ele contrata, faz um contrato de locação, ele está ali muitas vezes
como que eu posso usar a palavra, às vezes são valores que são destinados ao alimento do proprietário. Então, sim, a pessoa depende daquele aluguel. Depende daquele aluguel, é uma renda, poder sobreviver, exatamente para sobreviver. Então, a Fiantec, ela traz essa segurança para o proprietário e nós realmente não damos vida fácil ali para o devedor, não. Nós vamos atrás de todos os bens. Uma coisa que eu falo até, a Fiantec, ela não é as pessoas acham que é um seguro, não é um seguro, não é uma coisa... Não, eu paguei a Fiantec, então eu não preciso pagar o aluguel porque a Fiantec paga. Não. Não. O trabalho da Fiantec é fazer a imobiliária acreditar em você. Então, você está alugando um imóvel. Você contrata a Fiantec vai fazer com que a imobiliária acredite que você tem condições de alugar o imóvel. Exatamente. Porque, nós damos segurança para a imobiliária e para o proprietário de que aqueles valores serão adimplidos, mas não é um seguro, ou seja, o inquilino ele vai ficar inadimplente, nós vamos fazer a adimplência para a imobiliária e para o proprietário, mas nós vamos atrás desse inquilino vamos receber dele, né? Ele acaba pagando de mais alguma caro. forma. Exatamente. E aí, assim, se ele não efetuar o pagamento de forma amigável, realmente nós vamos para os meios mais coercitivos, que são as buscas de bens, são a penhora. Então, esse é um ponto assim que é importante a gente frisar, Fernando, porque os inquilinos, eles justamente acham que já está pago, né, o aluguel, né? Eles contrataram, né? Eles contrataram ali a garantidora, né? E acham que está pago o aluguel. Muitas vezes, quando a gente entra em contato, eles falam, não, mas eu estou pagando a garantia, né? E isso é importante a gente frisar que o fato deles pagarem a garantia, a contratação dos nossos serviços, não isenta ele de pagar o aluguel, né? Sim, a garantia é uma forma de fazer com que a imobiliária acredite que tem que isso. A gente assume esse risco, né? Nós assumimos o risco no lugar dele. Não quer dizer que não precise pagar. Isso. E ele não precisa, por exemplo, se incomodar em ter que chamar o cunhado para ser fiador, chamar o irmão, chamar o sogro, chamar um amigo. Hoje está cada vez mais difícil você encontrar as pessoas para serem fiadores, né? Acabou isso, né? E vergonha também. Eu tenho vergonha de chamar alguém para ser meu fiador, porque depois eu fico meio que na obrigação de corresponder isso. Então, exatamente. E assim, ninguém hoje ele quer assumir a dívida de outra pessoa, porque é isso que tem acontecido. Então, muitos inquilinos, eles ficam inadimplentes e às vezes a mãe, o tio, aquela pessoa que emprestou o nome, ele vai ser obrigado a fazer o pagamento. Então, assim, não, tem essa situação, acontece isso. Então, assim, emprestei meu nome, não existe isso de emprestar o nome. Você é responsável pelo contrato e você é responsável pela dívida. Legal. Vamos lá agora, a próxima pergunta para Vitória. Vitória, qual o maior desafio para executar um contrato de aluguel? Citar o inquilino, a morosidade da justiça, a demora? Fernanda, o maior desafio na prática seria a citação do inquilino. Como ele já se tornou inadimplente de um aluguel, geralmente ele torna recorrente da inadimplência. Ele desocupa o imóvel, ele muda e a gente não consegue a localização desse inquilino. Aí a gente utiliza os meios, como o Seguro-Cred, né? Para que a gente localize. O Seguro-Cred é uma das empresas, né? Que fazem esse tipo de pesquisa. Isso, para a gente localizar. Usa uma plataforma, então, e consegue buscar outros endereços. Conforme a doutora França tinha falado, o Seguro-Cred faz o relatório inteiro de possíveis endereços, né? Aí a gente informa ao juízo e tem vezes que a gente consegue a citação e tem vezes que fica mais moroso a gente indicar um endereço porque a pessoa se esquiva, né? E também um maior desafio no processo de execução seria o encontro de bens passíveis de penhora. Tem gente que a gente executa também CNPJ, eles escondem os bens na pessoa física. Aí a gente pede uma desconsideração de personalidade jurídica. Esse seria o maior desafio no processo de execução. O maior desafio é porque a pessoa que está devendo, ela está sempre se esquivando, então. Isso. Ela se esquiva tanto na localização de um endereço, tanto escondendo. Mas uma hora acaba que não adianta, né? Sim. Se esquiva por um período, mas uma hora acaba. Uma hora a gente acha. Porque ele fica com. Uma hora a gente acha. Não tem como se esquivar da Fiantec. Foi então, boa essa. Não tem como se esquivar da Fiantec, porque até mesmo assim a execução ela vai continuar tramitando. Então, independente se localizou, se citou ou não, nós continuamos localizando e agora recentemente a Fiantec adquiriu mais uma ferramenta para localizar
todas as informações do inquilino. Então, nós recentemente adquirimos nós já tínhamos as 70 ferramentas, adquirimos mais uma, que é a Manus, que ela traz um relatório completo sobre a vida da pessoa. Então, é um relatório pessoal, financeiro, profissional. Então, ele realmente traz tudo sobre aquele inquilino. Esse mundo conectado, não tem como a pessoa se esconder. Exatamente. Sem contar que ele fica com restrição de crédito, ele fica com um problema na justiça, ele não vai conseguir alugar outro imóvel, não vai conseguir financiar um veículo. E o interessante é que agora os juízes eles têm determinado intimação para algumas empresas. Então, por exemplo, se aquela pessoa ela é um devedor contumaz, o que é devedor contumaz? Ele deve para várias pessoas. Então, reiteradamente. Então, os juízes eles têm entendido que é possível intimar Uber, Shopee, Shein, Temu, 99. Mas como assim? Ele intima esses aplicativos para saber o endereço da de pessoa? Entrega, exatamente. Uau. O que ele tem comprado e quais endereços de entrega ele tem utilizado. Então, assim, esse mundo conectado tem trazido para nós que trabalham com execução e recuperação de crédito uma certa facilidade. Então, assim, o judiciário ele tem entendido e tem trabalhado a favor das empresas e contra o devedor, para que não favoreça o devedor. Então, o judiciário ele tem trabalhado no sentido de não favorecer o devedor e tem intimado essas empresas. E essas empresas têm que fornecer um endereço. Resumindo, se você ficar devendo, não compre na Shopee. Não compre na Shopee. A gente também tem para localização de endereço, pedir a citação pelo meio via WhatsApp, né? Alguns tribunais estão aderindo a essa citação via WhatsApp, outros não, mas grande maioria, né? Eu acho que isso deveria mudar mesmo, porque hoje você faz audiência online, tudo é online. Por que a citação ainda tem que ser por AR, uma cartinha física assinada? Não tem sentido isso, né? Tudo hoje é online, até as audiências são online, que aliás foi na pandemia que mudou isso aí, né? Sim, acho que para celeridade tem que ser por WhatsApp, tem que modificar isso urgentemente. Modificar, a pessoa recebeu no WhatsApp, ele já está ciente. Exato. Sim. Então, aí não tem como ele falar que, né? A pessoa ficar fugindo de oficial de justiça, fugindo dos correios, é complicado, né? Bom, a próxima pergunta é para a Francesca. Como funciona o processo de finalização de contrato de locação na Fiantec? A imobiliária ou o corretor parceiro precisa enviar um e-mail ou tudo é feito através da plataforma, de forma automática? Fernando, tudo é feito através da plataforma. Né? Legal. Eles até às vezes duplicam, né? E fazem na plataforma e manda por e-mail. Mas o meio de comunicação, né, das inadimplências, finalizações, tudo é por meio da plataforma. E ali ele tem todos os documentos necessários para fazer o reporte da finalização, né? Mas é tudo por meio da plataforma. Ou seja, ele comunica se o cliente desocupou o imóvel, se ele está devendo, se ele não está devendo. Isso. Se ele saiu devendo, ele tem que subir alguns documentos. Quais são os documentos, assim? Os principais que ele tem que subir. Os principais documentos o termo de rescisão de contrato, certo, ou o termo de entrega das chaves, né, assinados. Também a vistoria final, que é extremamente importante, porque na maioria das vezes há cobrança de reparos, né, no imóvel. Sim. E com relação a essa cobrança de reparos, havendo 3 orçamentos de tudo aquilo que foi feito no imóvel para poder estar sendo cobrado. Está sendo cobrado. O principal é isso, né? Certo. São documentos que a Fiantec precisa para usar numa possível execução desse cliente, se ele não fizer um acordo. Isso, na cobrança na via judicial são documentos extremamente importantes. E são documentos que a imobiliária tem, né, no dia a dia, faz parte do dia a dia da imobiliária, não é nada extraordinário. Não é nada extraordinário. Além do contrato de locação, claro. Contrato de locação. E é importante frisar a necessidade das assinaturas. Certo. Né? Das assinaturas. Mas e se o inquilino, por exemplo, ele desocupou o imóvel e não assinou? Ele não assinou a rescisão, por exemplo. Ele desocupou o imóvel. É comum. Jogou a chave lá na imobiliária lá e sumiu, sabe? É comum sim. E aí, nesse caso, como que faz? Nesse caso, a imobiliária tem que notificar o inquilino dos débitos que ele deixou para constituir o inquilino imóvel. Mas como? Né? Manda um e-mail para ele? Pode ser por e-mail, pode ser por AR, né? Tanto AR em mãos, no correio, né? Você pode estar mandando como AR digital, como já tem disponível,
que seja, que ele tenha a certeza de que o inquilino recebeu aquela comunicação dos débitos, né? Legal. Porque muitas vezes eles se recusam a não assinar. Imagina, ele foi embora. A assinar, né? Quer dizer, eles se recusam mesmo a assinar. Então, é importante que a imobiliária notifique esse inquilino de todos os débitos, ali deixando bem claro tudo aquilo que está sendo cobrado, né? As datas de entrega dessas chaves, né? Mesmo que seja de forma informal, né? Mas que mencione, para que fique certo ali a cobrança daqueles débitos rescisórios. E no caso da finalização, quem que assina? Se o inquilino não assinar, por exemplo? O proprietário, a imobiliária. O proprietário do imóvel. O proprietário do imóvel, a imobiliária e 2 testemunhas. 2 testemunhas. Isso. Ok. Ou seja, é uma documentação que faz parte da rotina e que é necessário para uma possível execução, né, dessa dívida, desses débitos, né? Sem essa documentação não é possível. Ou seja, sem o termo de finalização da vistoria final, não tem como, por exemplo, exigir que ele conserte o box do banheiro. Isso. Né? Não tem como depois cobrar, olha, mas o box está quebrado, mas cadê a finalização de saída? Não tem, né? Não tem a vistoria de saída, né? Interessante, interessante. Bom, a próxima pergunta, então, para Francis. Francis, quais as consequências para um inquilino que não paga o aluguel, não realiza acordo e não manifesta nenhuma vontade de negociar os débitos? Fernando, esse inquilino ele vai para execução. E ele vai para execução. Execução na justiça, né? Não é execução. Não. Ele vai ser executado. Não, ele não vai ser executado. Mas ele vai ser executado judicialmente. E vai ser executado já com a pedido de adjudicação dos bens. Então, assim, hoje a Fiantec, o que significa adjudicação? Eu tenho um débito ali com a Fiantec, eu fiz um levantamento ou dos valores que ele esteja inadimplente dos meses de locação ou de uma finalização. Nós fazemos esse levantamento e nós notificamos ele. Então, assim, notificamos, olha, fulano de tal, você está inadimplente, constituímos ele em mora para ele ter a ciência desses débitos. Não fechando o acordo, não reconhecendo, não tentando ali de forma amigável conosco, nós vamos para a execução. E na execução, o prazo da execução, por que nós usamos a execução? Que é interessante e talvez muitas pessoas elas possam ter dúvida. Porque a execução ela tem um prazo de pagamento em 3 dias. Ou seja, se eu fiz a delimitação dos débitos, entrei com ação judicial de execução de título extrajudicial. Por quê? O contrato de locação ele é um título extrajudicial. Eu não preciso que um juiz reconheça a validade daquele título. É um título que eu posso executar de imediato. Então, eu levo ele ao judiciário e o judiciário determina que ele faça o pagamento em 3 dias. Não fazendo o pagamento em 3 dias, o que acontece com esse devedor? Se ele tiver veículo, o veículo dele vai ser bloqueado judicialmente através do Renajude. Se ele tiver dinheiro em conta, nós fazemos o pedido do Bacenjude, que hoje nós temos a teimosia, então vai ficar 30 dias a conta dele bloqueada, rodando a teimosia. Entrou dinheiro. Já era. Vai sendo de forma automática bloqueado e levando até o valor da execução. Se ele tiver algum outro tipo de bens, nós também fazemos busca. Se for o caso, se não localizarmos ali na via administrativa, nós pedimos para o oficial de justiça ir até a casa da pessoa, porque às vezes a pessoa ele é tão acostumado a dever, mas dentro da casa dele, ele ostenta muito. Então, é um devedor que ostenta. Então, se ele tiver passaporte, o passaporte dele pode ser bloqueado. Até o passaporte? Sim, o passaporte. Então, assim, e aí em relação ao passaporte, por exemplo, é importante deixar claro, vamos supor que seja um médico, que ele precisa viajar para fazer cirurgia fora. Ele é bloqueado para fazer viagens a passeio. O juiz ele pode determinar, olha, você está bloqueado de fazer viagem a passeios, mas se você tiver uma cirurgia fora do Brasil e essa cirurgia for de emergência, você está autorizado. CNH também é passível de bloqueio, porque se ele for um devedor que ele ostenta muito, ele está ali nas redes sociais, mas todo final de semana está no churrasco, eu estou ostentando, andando com o veículo no nome de um laranja, então bloqueia CNH. Então, nós, assim, encontramos formas de bloqueio. E também negativação via Serasa. Nós também pedimos ali que o juiz ele emita uma certidão dentro do processo de que ele é devedor.
para também notificar que ele fica impedido e que outras pessoas também saibam que ele é inadimplente. Ou seja, ele não consegue comprar nada mesmo, não consegue fazer nada, né? Ah, interessante. Bom, a próxima pergunta para a Vitória. Vitória, quais documentos são necessários para executar um contrato de locação? Os documentos indispensáveis seriam o contrato de locação, desde que assinado pelo locador e locatário, a vistoria de entrada, os documentos da parte autora, CNH, comprovante de residência e também uma planilha judicial. A parte autora seria a Fiantec. A Fiantec, Isso, certo. que é o sócio, né? Uhum. E no caso também um demonstrativo, que é uma planilha judicial demonstrando quais são os débitos que a pessoa está devendo. Uhum. Esses seriam os documentos indispensáveis para um ajuizamento de uma... Ou seja, são os documentos legítimos de uma locação. Isso. O próprio contrato, que já é um título que não precisa de uma audiência de conhecimento, de ouvir as partes, né? Já entra executando, né? Isso. Que é igual a Francis Lady tinha dito, é uma citação de 3 dias, né? Uhum. Aí ele tem que realizar o pagamento integral da dívida. Por isso que é interessante, então, fazer um acordo antes. Isso. Fazer um acordo, facilitar, enfim. Bom, o mais interessante é não atrasar, né? O aluguel é uma coisa... O aluguel é como a compra do mês, é o lugar onde você está. É essencial. É o seu lar, né? é essencial, né? Então, minha mãe sempre disse que o aluguel come com a gente na mesa, né? É isso. Que é algo, né, ali do nosso dia a dia, faz parte, né? Faz parte. Você não paga aluguel, mas você vai pagar a sua casa, alguma coisa nesse sentido, né? Faz parte da vida. Vai pagar o condomínio do prédio, se você tem um né? apartamento. Não adianta. Tem que manter isso aí, né? Bom, próxima pergunta é para Francesca. Qual a importância da vistoria de entrada e de saída numa locação? Quais são os principais cuidados que devem ser tomados? Bom, Fernando, a vistoria é a linha de defesa para ambas as partes. É um documento importante tanto para o locador quanto para o locatário, né? Então, qual que é a importância das vistorias, né? Tanto de entrada quanto de saída? Porque ela dá segurança jurídica, ela evita conflitos, ela dá transparência para aquela relação contratual, né? Então, por que é importante a de entrada? Porque você vai ali, está demonstrando em que estado que foi que o locatário pegou aquele imóvel, né? E na saída, de qual é o estado em que estava aquele imóvel na saída daquele locatário. Então, assim, é bom para ambas as partes. Né? Não é só um documento que tem interesse para um ou para outro. Não, para ambas as partes é um documento extremamente importante. É importante, assim, quando for fazer a vistoria inicial ali, de entrada, ser o mais detalhista possível, se possível, tirar foto de tudo, né? Registrar, gravar vídeo, para deixar bem claro, bem transparente mesmo qual era o estado. E quando você faz ali a entrada no imóvel... quando o inquilino faz a entrada no imóvel, ele tem até um prazo para poder contestar aquilo que tá lá, que a imobiliária geralmente faz essa vistoria, né? Então aí o inquilino vai ter um prazo ali para poder apresentar, contestar algumas coisas que entende que não, isso aqui não está dessa forma como está descrito, né? E isso é extremamente importante, né? Extremamente importante, porque às vezes a gente na prática, Fernando, a gente vê assim, né? Os inquilinos, mas eu peguei o imóvel, se recusa a pagar o aluguel, sabe? Sim. Porque, mas eu peguei o imóvel e ele está destruído. Mas por que o nosso questionamento mas por que você não informou isso na hora da contratação, na hora que você entrou no imóvel? Então, isso é extremamente importante, né? Agora, existem alguns danos que não são também responsabilidade do inquilino, né? Por exemplo... danos uma estruturais, infiltração. Alguns danos estruturais, e também tem aqueles que são o desgaste natural do uso e os danos realmente causados, né? Porque, por exemplo, não tem como você usar um móvel, uma pia, alguma coisa assim, e não ter aquele desgaste natural, né? Uma pintura, é normal, né? Agora, causar um dano, entregar um imóvel com uma porta quebrada, com uma janela quebrada... Né? E aí já é um dano que o inquilino causou ao imóvel. Durante o uso. E durante o uso.
A gente Pegou com a pintura nova, entregou com a pintura suja e não pintou para entregar, né? Isso, porque você tem que tentar entregar o imóvel o mais próximo possível daquilo que você recebeu. Para que ele esteja pronto para uma próxima locação. Isso. Assim como ele pegou pronto. Né? Sim. Legal, interessante. Muito bom. Bom, pessoal, eu agradeço muito a presença de vocês três, né? Acho que foi muito esclarecedor. Foram várias dúvidas aqui. Só uma última questão. Todas as informações sobre processo de cobrança, processo judicial, isso está disponível na plataforma da Fiantec para todos os parceiros, para todas as imobiliárias. Não precisa entrar em contato com o jurídico, ficar perguntando. Tem ali o número do processo para ele consultar. Como que é feito isso? Sim. Todas as informações estão nos termos e condições da Fiantec. Tudo que a gente Mas, por exemplo, o número do processo, ele está disponível? Sim, na plataforma também. Assim que pesquisa o nome da garantia, né? O nome do inquilino, vai constar o nome do inquilino, o número da garantia e o número do processo ao lado. Caso ele tenha sido... Caso tenha uma inadimplência. Se ele for um inquilino que esteja inadimplente, esteja em processo de execução, nós disponibilizamos o número do processo e também disponibilizamos a informação de qual tribunal ele está tramitando. Então, por exemplo, TJPR, TJSP, EPROC-RS, isso é disponibilizado para o nosso parceiro, para que ele tenha acesso. Por quê? Porque as informações são públicas, ou seja, ele não precisa entrar em contato com o departamento jurídico para saber as informações do processo. Isso é importante, né? Porque os processos nossos não têm segredo de justiça, né? Sim. Eles são públicos, então qualquer pessoa pode constar. Exatamente. Então, o parceiro, se ele tiver alguma dúvida, basta entrar na plataforma, constar os termos e usos, constar o número do processo, que vai ser sanado. E o número se aquele inquilino estiver sendo executado, estiver sendo cobrado, o número do processo dessa execução, é disponível ao cobrança, parceiro. Isso, vai estar ali no cadastro desse inquilino, no cadastro desse inquilino que está sendo executado. Quer dizer, tem a informação ali, né? Interessante. Bom, eu agradeço então a presença da doutora Francesca, da doutora Francisleide e da doutora Vitória. Muito obrigado mesmo. Fiquei muito feliz de vocês estarem aqui. Obrigada, foi um prazer. Isso aí. Bom, pessoal, obrigado pela presença de todos e até o próximo podcast da Fiantec aqui nos estúdios da Jovem Pan.